A princípio, nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Versículo de número 4. Tesourona aqui em cima para segurar o vento aqui. Gênesis 1, 4. Amém? Diz assim, ó: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Santo Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra, derrama da tua unção, do teu poder, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, ouvirmos, ó Deus, a tua palavra. Ó Pai, que o Senhor venha derramar unção sobre nós, Senhor. Venha tratar de cada um de nós nesse lugar, que possamos, ó Deus, sairmos desse lugar diferente de como entramos, Pai. Lavados e tratados, alimentados pela tua palavra. Desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vimos aqui que demos só um versículo, né? E Deus viu que a luz era boa. Então Deus formou a luz e viu que era boa, né? E a luz, ela tem muitas aplicações. A luz em si, ela tem muitas aplicações. Você vê que até mesmo o fato de uma criança nascer, eles falam o quê? Que vai dar a luz, né? Vai dar a luz, porque até então não se enxerga nada, né? A criança nasce gerada ali no ventre da mãe e tal, mas não enxerga nada, o olhinho fica fechado, e aí ela sai, quando ela sai, aí está dizendo que a mãe está dando a luz, né? Está colocando a criança para a luz. Então, aí Deus vendo que a luz era boa, Deus fez separação da luz e da treva, e a gente vê isso no literal, né? A gente vê isso no literal. Os irmãos sabem que na verdade as trevas, ela não existe. O que existe é a ausência de luz. As trevas não existem, existe a ausência de luz. À medida que a luz vai, né, você vê, à medida que a terra gira, né, e o sol vai clareando assim, e o outro lado continua do mesmo jeito. A hora que o sol mudar para lá, a luz prevalece e as trevas são dissipadas. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. As trevas, na verdade, ela aparece quando a luz se afasta, né? A gente vê isso no literal acontecendo, não é isso? A tarde vai chegando, a luz, o sol vai se pondo, você vai lá na praia, que a gente vê muito isso, né? Gosta de ver na praia, né? Quando o sol, aí eu fico brincando com meus netinhos, presta atenção que vai ferver a água, o sol vai entrar dentro da água, vai ferver, vai apagar o sol, aí ferver e a água vai apagar o sol. Brincando com eles, né? Porque a terra está girando, então o sol está descendo, e aí quando ele desce, aí já começa a escurecer, aí as trevas já vêm tomando conta, já vem vindo devagarzinho. E nós vamos aprender nesta noite, irmãos, que isso acontece exatamente igual em nossas vidas. À medida que a luz vai se afastando, à medida que nós vamos nos afastando da luz, as trevas vão tomando conta das nossas vidas. A escuridão começa a entrar e daqui a pouquinho nós não sabemos para onde estamos indo. Quantas pessoas, quantos homens de Deus, quantos pregadores de Deus, né, pastores e homens conhecidos até, que deixaram as trevas entrarem e hoje estão perdidos, falam cada bobagem. Por quê? Porque estão sem a luz da palavra de Deus. Porque nós vamos aprender nessa noite que essa luz, né, que é boa, que é comparada a Jesus. Jesus, ele é a própria luz, assim como ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Ele falou assim: eu sou a verdade. Ele não falou assim: eu tenho a verdade, eu conheço a verdade, eu sei da verdade. Não, ele não falou isso. Ele falou: eu sou a verdade. E na hora da luz ele fala a mesma coisa. Ele fala assim: eu sou a luz, porque ele é a luz.
Ele é a luz. Nós vamos ver alguns versículos aqui. O Salmo de número 36, vamos começar pelo Salmo 36, só o versículo de número 9. Salmo 36, versículo 9. Diz assim, ó: porque em ti está o manancial da vida, a tua luz, na tua luz veremos a luz. Olha só, na tua luz veremos a luz. O que ele está querendo? Ele já está aqui, o salmista já está aqui deixando claro que ele estava falando de Deus, né? E vem falando a respeito de Jesus Cristo, que na luz de Jesus Cristo nós vamos conhecer a luz que é o próprio Senhor Jesus Cristo e que é a verdade. Quando conhecemos a Cristo, conhecemos a verdade, irmãos. E não há verdade em outro qualquer, só em Cristo há a verdade. Então o salmista deixou assim, eu achei tão interessante ele dizer assim, porque em ti está o manancial da vida, ou seja, todo o sustento da vida, o que sustenta a vida, a própria vida em si, né? Como eu falei com os irmãos, ele deu o nome até de dar luz. Por quê? Porque a vida é Jesus, e na tua luz nós vemos a luz. E aí ele diz assim em João, agora vamos a João, vou passear bastante com os irmãos aqui nesses versículos da luz aqui. João 1, versículo 8. Porque hoje, irmãos, estão tentando apagar a luz. João 1, 8 diz assim, ó: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então João Batista deixou claro que ele não é a luz, mas ele veio para testificar da luz. E isso nós vamos chegar até em nós depois, porque Jesus diz que nós somos a luz do mundo, e nós vamos aprender que a luz é Jesus em nós. Amém? Então a luz em si não somos nós. Se nós somos a luz do mundo, se Cristo estiver em nós. Por isso que eu estou chegando aqui nesses detalhes, porque João, sendo quem foi, ele deixou claro que ele não é a luz. Como é que eu vou falar que eu que sou a luz? Não, em Cristo Jesus nós somos a luz. Por quê? Porque Cristo está em nós. Nós temos que refletir a Cristo. O que é refletir a Cristo? Refletir é aquela questão do espelho, né? O espelho, ele reflete, né? Se a luz que é Cristo bater em nós, atinge alguém, né? Mostra para alguém a luz de Cristo. Amém? Então temos que refletir a Cristo. No versículo, aí ele fala assim, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A mesma função nós temos. Nós também não somos a luz, em Cristo Jesus somos, mas no natural não somos. Mas nós precisamos testificar da luz. Como? Refletindo a luz de Cristo em nós. Aí eu vou mais um versículo no 8, João 8. João 8, até tirar esse aqui, não está muito calor, nem liguei lá, porque achei que não estava calor, e não está mesmo. João 8, versículo 12, diz assim, ó: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, irmãos, a luz da vida, né? Nós só existimos porque Jesus nos deu a luz da vida. É verdade, assim como as mulheres dão a luz, né, ao corpo material, ao corpo físico, Jesus ele dá a luz da vida. Porque até então, até antes de nós conhecermos a Cristo Jesus, na verdade toda a vida procede dele, mas a vida que estamos querendo dizer aqui é a vida eterna, que até então estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele vem dizendo que ele
é a luz, que Ele é essa luz, né? Eu sou a luz do mundo, né? Agora, o mundo, é como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deixou claro que ele é a luz. Então, e Deus o enviou para ser essa luz, para ser essa salvação. Por quê? Porque só tem um caminho, né? E o caminho é Jesus Cristo. Sem luz, irmãos, nós não enxergamos nada. Por que o mundo não consegue ver? Você já viu os absurdos? Você viu pessoas defendendo o terrorismo? Essa semana a internet está direto, um monte de... E ainda bem que não é a maioria são de pessoas boas, porque é de uma hipocrisia, você vê as feministas defendendo o terrorismo, uma vez que eles estupraram as mulheres, decapitaram as crianças, e estão prendendo, fazendo de refém. Isso é terror. Quando você prende alguém, isso é terror. E a imprensa nacional nossa chamou a velhinha lá, ato terrorista, estava assim no jornal, a velhinha com a Bíblia na mão, os golpistas, terrorista mesmo, e agora o grupo terrorista estão chamando de guerreiro, sei lá, e sendo que eles não são, irmãos, não são, nem o próprio palestino não adota, não adere a eles são um grupo, uma facção criminosa, terrorista mesmo. Eles obrigam o povo lá da Palestina. Até Israel liberou não sei quanto lá para eles lá, para um tempão que saiu de lá, daquela faixa lá, para poder. Até hoje eles não fizeram nada, não melhoraram nada, gastaram o recurso todo fazendo bomba, fazendo coisa para chegar nessa hora de atacar. Não pensaram no povo, não pensaram nas escolas, nos hospitais. Então, irmãos, mas o que eu estou falando isso? Porque olha só. Veja como que o inimigo cega, irmãos, o entendimento. Nós estamos assim a ponto, vários autores já falaram isso, que vai chegar o dia que nós vamos reconhecer o errado, o certo, e o certo é que vai ser criminoso. Por quê? Porque o inimigo está cegando o entendimento e está invertendo. Como é que ele cega o entendimento? Na prática dele, que é da mentira. Ele inverte, né, a verdade em mentira. Eu sou a luz do mundo. Aí Jesus fala assim, quem me segue não anda em trevas. Então quem é que Jesus ele falou assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, né, e tome a sua cruz diariamente. Entendeu? Quem quiser vir após Jesus. Por quê? E aqui ele fala assim, que quem me segue não anda em trevas. Por quê? Viver sem Cristo Jesus, viver fora da palavra de Deus, é caminho de trevas, irmão. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra luz. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu não estou na igreja, eu não estou andando, eu não sou cristão, não sei o quê, mas eu faço coisa boa. Meu irmão, você está nas trevas, não está conseguindo ver a verdade. Esses dias eu vi um repórter tentando explicar, que Israel está esperando lá, que vai construir o templo e não sei o que. Aí ele falou assim, isso e vai ser levado à igreja, e nós que somos menos radicais. Ele falou todo sem graça assim, negócio de menos radical. Ele quer dizer que ele também é cristão, mas que não é radical igual os outros cristãos, né? Mas falou assim bem sem graça, sem convicção. Ele não encontrou a palavra certa para não dizer que nós que não somos cristãos, né? Aí ele falou radical, somos menos radical, porque eles ficam distorcendo a palavra, irmãos. Amém? Por quê? Porque estão cegos no entendimento, eles estão vendo as coisas acontecendo, mesmo o negócio acontecendo, eles vão negar, irmãos. Se houver um arrebatamento da igreja, vai ter quem negue. A imprensa vai negar direto. A imprensa já está toda dominada. A imprensa fala uma coisa e a justiça vem e faz ameaça. Para quem falar o contrário, vai ser punido. Quem falar o contrário vai ser punido. Quem falar a respeito de Jesus, quem falar a verdade vai ser punido.
a pessoa vai ter que viver literalmente na mentira. Na mentira. Então, sem Cristo Jesus, irmão, nós vivemos na mentira. A luz é sinônimo de verdade. Então, se você não está na luz, é porque você não está na verdade. É simples assim. E aí vai assim, ó, e não mais terá luz da vida, ou seja, quem segue a Jesus, ele não anda em trevas, ele não vai, porque se você não andar em trevas, você não se perde. Se você não se você anda segundo a luz da palavra de Deus, você não se perde. Se você não se perde, não vai perder a vida eterna. Amém? Porque a treva é que faz perder. Voltando um pouquinho, João 3, versículo 19, ele diz assim, ó, 3,19, e a condenação é esta, olha só, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então olha só, qual é a condenação? A condenação é a pessoa recusar a luz, porque o homem sem Cristo está no pecado, né? Você estava no pecado, nós estávamos no pecado, sem a luz, nós estávamos achando que estávamos certos. O que tem? Todo mundo faz isso, não sei o que e tal, porque o sistema todo faz, irmão. Todo faz. Não tem quem fora, ó, não tem gente fora da luz, por exemplo, que não se envolve numa fraude, não se envolve num engano, não se envolve num dinheirinho fácil, não se envolve em alguma situação de adultério, ninguém está vendo. É muito difícil. Se não for uma coisa, é outra. Em alguma coisa, a pessoa vai andar, pelo fato de ela estar fora da luz, vai andar de forma errada. Por quê? Porque todo mundo faz. Até porque hoje estão querendo pregar, estão querendo ensinar essa questão, que não vai ser, vão tirar essa questão de adultério também. Vão tirar, já faz tempo que tem casais fazendo troca de casal, não sei o que, faz tempo isso aí, mas isso aí vai ser um negócio assim legalizado. A diferença só é na hora de ir para casa, que um vai para uma casa, enquanto o outro, que é a mulher, que é o marido, mas vão andar na perversidade, na profanação, na imoralidade. O mundo caminha para isso. O mundo caminha para isso. Isso aí, porque, irmãos, ó, o ser humano, ele já tem um instinto em si de consciência que Deus nos dá para nós termos moralidade. Para nós termos moralidade. Você vê que isso acontece até no meio dos índios, onde ninguém ensina, eles andam tudo pelado, mas um respeita a esposa do outro, respeita o marido da outra. É muito difícil ter uma situação de adultério no meio dos índios. Por quê? Porque eles não estão sendo ensinados, a consciência deles não está sendo contaminada com a questão do adultério. Aonde é normal, aonde as pessoas começam a ver, fulano faz, também eu vou fazer, e se você não faz, você é bobo. Isso já começou na questão da virgindade. As meninas virgens na escola estavam sendo, hoje não sei como é que está, mas já teve um tempo aí que estavam fazendo chacota, que não sei o que você ainda é virgem, que não sei o que lá, e simplesmente desprezaram a virgindade, que a virgindade é um dos fatores primordial para um casamento dar certo. Não é essencial, mas é uma das coisas que mais funcionava, era isso. Porque a pessoa se conhecia, principalmente as mulheres, que só era mulher de um homem só e tudo mais, então tinha tudo para dar mais certo do que outros caminhos. Porque é uma área muito sensível, essa área sexual. Você vê que quando a pessoa não conhece a outra, a gente tem um respeito, tem um pudor, né? O irmão está ali, a irmã está ali, não sei o que. Às vezes eu nunca gostei de ir para fazer passeio com irmã, de ir em piscina, né, chegar lá, a irmã quer tirar roupa, quer ficar de biquíni, eu nunca gostei disso.
porque eu vejo as irmãs assim, para mim tudo santa. Aí eu não quero ter na cabeça a irmã de biquíni. e ainda assim, você não precisa nem ir, porque hoje em dia muitas por aí ficam tirando as fotos e botando e postando para todo mundo ver. Aí, o que acontece? Por quê? Essa questão cria uma liberdade, irmãos. Você vê que gera uma liberdade, né? O ato sexual gera uma liberdade. Quando você se tem relação com a outra pessoa, você teve uma liberdade. A Bíblia fala que se torna uma só carne com ela. Inclusive o apóstolo Paulo fala assim, que é para nós não sermos membros de prostituição, para não sermos uma só carne, né? Uma prostituição, mas sim com a nossa esposa, que a Bíblia diz, né? O casal é uma só carne. E isso gera uma liberdade. Você não vê, eu estou lá com a minha esposa, né? Ela está em tomar banho, eu tenho que dar banho nela e tudo mais. A gente está acostumado com o outro. Mas aqui diz que os homens amaram mais as trevas porque as suas obras eram mais. Meu irmão, quando você está numa obra, ou quando você está com o coração em alguma coisa, por isso que a Bíblia fala assim, ó, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Isso inclusive nas obras mais, porque quando a gente está no coração numa coisa, e aí vem a luz e diz que não é desse jeito, que não é assim que é para ser, a gente endurece o coração, endurece, rejeita a luz, por quê? Porque a gente quer satisfazer aquilo que nós já estávamos planejando, e agora descobrimos que não é bem assim, amém? Não é bem assim. Aí quando descobre que não é bem assim, aí a pessoa resiste à palavra. Todos que resistem à palavra, você pode ver que é porque acham dura a palavra, acham que, porque as suas obras são mais, ou seja, mesmo que ainda não as pratiquem, mas a intenção de praticar, a intenção de, são mais, não são do jeito que agrada a Deus, amém? Porque as suas obras eram mais. Aí no 20, ele diz assim, ó, 3:20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É isso que nós estamos vendo na mídia, é isso que nós estamos vendo, o levante contra as escrituras, o levante contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na íntegra aqui na palavra de Deus, o mundo se levantando, exatamente isso aqui, ó. Todos que praticam, ó, mas ó, quem pratica, aquele que pratica o mal, odeia a luz, ou seja, odeia a verdade, amém? Aí é onde a pessoa vai dizer, a verdade dói, por quê? Por que a pessoa fala que a verdade dói? Porque nós não gostamos de ouvir a verdade. Você não gosta de ouvir que você está errado, você não gosta de ouvir que o jeito que você fez não está certo, você não gosta de ouvir que você não é bonito. Todo mundo se acha bonito, você falar que não é, Deus me livre, né? Eu tenho aprendido que não tem ninguém feio, né? Principalmente cristão, amém? Até porque a beleza está nos olhos da pessoa que vê, né? Veja, uma pessoa olha e não acha bonito, mas o outro vai e acha bonito, então não vai valer o que eu sinto. Mas a verdade é essa, irmãos, que quem pratica o mal odeia a verdade, porque a verdade vai mostrar, e ele diz assim, ó, porque as obras, para que suas obras não sejam reprovadas. A verdade é o quê? É a luz, é todo que odeia a luz. Por quê? A luz vem e mostra, não, irmão, isso aí que você está praticando não agrada a Deus, não. Essa mentirinha, mentira, não tem mentirinha. Se você não se arrepender dessas mentirinhas, você não vai entrar no céu. Porque às vezes a gente conta umas mentirinhas, como se fosse normal, ainda achando que estamos fazendo bem, porque de fato está ajudando, está massageando o ego de alguém, hein? E não falar a verdade e tudo mais, e mente aqui, um pouquinho ali, mas a Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque mentira é do Satanás, mentira não é a verdade, a luz é a verdade. Se você segue a luz,
não pode mentir, não pode ter treva em você, não é verdade? O caminho é esse da luz, ó. Então a luz, na verdade, ela é a verdade. Então todo que pratica o mal odeia a luz, ó, para que não tenha as suas obras reprovadas, porque de fato, quando vai filtrar pela palavra de Deus, nós descobrimos, outro dia eu falei assim, ó, encontrei um versículo que o rapaz colocou, né? Lá os irmãos devem ter visto também. Fui estudar a Bíblia e encontrei um monte de erro. Tudo em mim. Tudo em mim. Não tinha erro na Bíblia nenhum. Encontrei os erros em mim. Porque eu achava que era uma coisa, aí você começa a estudar, você começa a ver que é outra. Irmãos, é diferente, ó. Você está lutando por uma situação, como eu já falei, a Bíblia dá respaldo, fala assim, bem-aventurados que choram por causa da justiça. Então quando você luta por uma situação, está numa situação, mas você não está satisfeito com aquela situação, porque está desagradando a Deus, ou porque você sabe desagradar a Deus, mas você quer resolver, mas que não consegue, e por causa disso você sofre, aí você é bem-aventurado. Agora, você querer mudar a escritura por causa da sua situação, não pode. É melhor a gente admitir que não conseguimos, né? E pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, me ajuda, eu não consigo, Pai, me ajuda a melhorar, eu não sou o crente que eu tinha que ser. Isso é uma oração que todo mundo tem que fazer, o pastor, todo mundo, porque não somos aquilo que devíamos ser, que temos que ser, né? Mas nós queríamos ser, e aí vai uma questão de coração. Se eu orar para o pastor ouvir é uma coisa, agora se você falar com o Papai do Céu é outra. O pastor vai olhar para você e vai ver, realmente o irmão está arrependido, ele queria melhorar, ele queria estar se esforçando, eu vejo só o exterior. Agora o Senhor vê o coração. Amém? Coração. Já estamos lidando com Deus maravilhoso. Agora passando um pouquinho, ou melhor, voltando um pouquinho aqui em Mateus. Peguei assim um apanhado dos melhores versículos para a gente, tem muitos outros, mas Mateus 4, versículo 16 e 17, diz assim, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que você ouve de Jesus é o arrependei-vos. É como se você estivesse ouvindo Jesus gritando lá, igual João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que é a primeira coisa que a palavra de Deus fala para nós, através da pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele é a luz, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo, são as mesmas pessoas em um só. Então ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você conhece a luz e não gera em você, conheceu a luz, conheceu a palavra, na tua luz conheci a luz, ou seja, na palavra de Deus, você ouve e você não sente o arrependimento, é porque continua assentado em treva. A Bíblia falou que está assentado. Sabe o que é assentado? A pessoa está ali, não está nem aí para nada, está sentada, está nas trevas, não quer nem saber de luz, porque os que ouviram, viram uma grande luz. Porque para quem conhece Jesus, irmão, é uma grande luz. Sabe, você numa escuridão e de repente, o amanhecer do dia, vamos usar de novo a figura do sol, 5 horas da manhã, daqui a pouquinho, quando tu olha, começa a clarear tudo ali, o horizonte ali, é o sol clareando tudo, né? Assim é Jesus na nossa vida, irmãos.
Quando você tem um encontro com Ele, a luz entra em você, querendo ou não, porque ela vai mostrar as trevas que estão dentro de nós. Ela não vai tirar, ela entra para mostrar. Você que tem que jogar para fora, nós é que temos que jogar para fora. O Espírito convence, nós temos que nos arrepender. Ele não chega e fala assim: vou tirar o seu pecado para você ser salvo. Não, ele fala assim: se arrependa. Se arrependa. Nós temos que nos arrependermos de nossos pecados. E isso é qualquer pecado, porque às vezes a gente quer classificar pecado. Pecado é pecado. Tem pecadinho? Tem pecadinho, porque a Bíblia fala assim: um abismo chama outro abismo. Isso quer dizer o quê? É um pecadinho que vai chamar um pecado maior. Quando tu vê, está no profundo. Já é, mas o pequenininho já é um abismo, porque já está te levando para o inferno. Amém? Agora há outros que vai aprofundar muito mais nas trevas. Muito mais nas trevas. Às vezes a pessoa se aprofunda em umas trevas e ela não quer sair, como diz aqui a palavra. Ela não quer que a luz mostre as suas obras. Não quer por causa disso, por causa das suas obras. Ela não quer deixar de ser aquilo que ela começou a ser e não quer mudar. A Bíblia fala: não, mas se for desse jeito vai para o inferno, mas ela não quer ouvir isso. Não, Deus é amor, Deus não sei o quê. Não, meu irmão, se não é seu, devolve para de quem é. Eu ganhei se foi fraude, se foi erro, devolve. Não tem jeito. Não, mas a luz está cara. Às vezes tem irmãos de crente que faz gato, porque acha que o governo está cobrando muito caro, e aí ele se justifica para fazer gato, para ar-condicionado. Não usa ar-condicionado, não usa, irmão. Você sabia que tem lugares, eu estava vendo um negócio aqui, inclusive quem inventou foi um brasileiro, uma coisa assim muito simples, e que tem países aí que vende aquilo como sendo uma grande tecnologia. Uma telha furada com a garrafa PET colada, transparente. Você enche ela de água e aquilo ali clareia a casa. É mole que está sendo usado no mundo. Esse brasileiro fica inventando conversa. Esse camarada que fica criando coisa, viu, do ventilador? Ele bota ali o ventilador para soprar, um negócio assim para soprar o ventilador. Inventa um monte de coisa. Tem hora que ele inventa um negócio assim que tem utilidade em algum lugar. Porque tem lugar, irmãos, que não tem o acesso que nós temos no mundo. No mundo. Tem lugares que vivem uma situação muito difícil. Então eles viram uma grande luz. E Jesus começou a pregar: arrependei-vos. Então, quando você tem um encontro com a luz, o que é a pregação do Evangelho? É isso. Quando você ouve uma palavra, que você recebe essa palavra, é o mesmo que está ouvindo Jesus pregando assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus é amor? Deus é amor. Por isso ele fala para você: arrependei-vos. Eu não quero mandar ninguém para o inferno. Eu quero que todos se convertam. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Se todo mundo se converter, ele salva todo mundo, porque essa é a vontade dele. Mas nós sabemos que, como diz o texto, muitos não receberam a luz e não vão receber luz, porque amam mais as trevas. Meu irmão, sabe o que é amar? Você tem que amar a Deus. A palavra de Deus fala assim: amar a Deus, ou seja, amar a luz acima de todas as coisas. E aí vem a palavra de Deus e testifica que muitos amam a treva, as trevas. Que absurdo para nós, né, que tem conhecimento, mas eles amam assim. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar assim, coitada, eu fiquei assim, o camarada questionando, porque eles ficam questionando a Bíblia, né? Aí fica assim: mas como é que pode isso? Igual tem aquela história de que Caim casou com quem? Eles não conseguem raciocinar, eles não lê a Bíblia, eles não conseguem raciocinar. Eles pensam que quando Caim casou só tinha Caim, matou Abel só tinha Caim. Claro que não. Adão e Eva teve filhos e filhas que não foram citados nomes. Quando Caim casou com uma irmã. Aí viu um rapaz hoje, eu vi um camarada explicando que
que Caim pode ter casado com uma irmã, com uma prima. Eu falei, prima não. Eu falei, o teólogo vacilou ali, prima não, porque para ele ter uma prima, ele teria que ter, Eva teria que ter irmão e Adão também, para ser tios dele. Então prima não tem jeito, mas sobrinha neta e sobrinha, ou própria irmã, foi o que ele casou. Não vejo dificuldade nisso, mas as pessoas ficam questionando. Aí a pessoa vai e questiona assim, mas Deus mandou amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu amo mais a minha mãe, o rapaz falando. Está cego, coitado. Por quê? Porque o sistema acha isso. Enquanto muitos nem amam a mãe, né? Outros acham que tem que amar mais a mãe. Quando Jesus falou, quem não deixar pai, mãe, mulher, filho por mim, não é digno de mim. Esse não deixar, não sei o quê. Quem amar mais a Jesus, já. Amamos a nossa mãe, amamos a nossa mãe. Nosso irmão, nossos filhos, nossos netos, amamos. Mas Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Porque os nossos filhos, os nossos netos, são laços terrenos. No céu não tem casamento. Se Jesus falou que no céu não se casa, se dá em casamento, como é que a irmã está esperando morrer para chegar lá e encontrar o marido? Não vai ter casamento lá. Lá não tem casamento, como aquele presbítero falou aqui uma vez que quando chegasse no céu, a esposa dele é aquela que morreu primeiro. Não, lá não tem negócio de esposa. Jesus falou assim, no céu não se casa, nem se dá em casamento. Então, irmãos, esses laços são terrenos. Se são terrenos, são o quê? Corruptíveis. Corruptíveis. Essa semana mesmo tem lá uma vizinha lá em cima, lá teve 2 noites seguidas, 2 horas da manhã, não sei se ele agrediu a mãe, se ele tem um vizinho lá que ele tem problema mental e de droga. Aí, irmão, quebrou os vidros tudo do apartamento da mulher, assim, ela mora em frente comigo, assim, ó. E a ordem que eu tenho é de não abrir nem a porta. Porque se eu abro a porta e ele vem para cima de mim, eu vou ter que tomar uma atitude. E se eu tomar uma atitude, depois vai dizer que eu agredi o maluco. O maluco tem razão. Ó. O rapaz falou, não, nem abre nada, deixa ela se virar com o filho dela. O que a gente pode fazer é chamar o bombeiro, aí chamar o bombeiro, o SAMU ou a polícia, que chegar primeiro. Porque ele tem problema de cabeça e ainda usa droga. E aí eu vi gritando lá, cadê o dinheiro? Que queria usar. Aí vamos ver se Deus criar uma oportunidade, né? De eu conversar com ele quando ele estiver bom, se Deus criar a oportunidade. Né? Esse tempo e fora de tempo é quando Deus me mostra a oportunidade. Né? Eu invadir o espaço da pessoa. Não, é quando Deus criar a oportunidade para mim fazer isso, aí eu tenho que abrir um tempo, né? Para conversar com ele, de repente levar para casa de recuperação, né? Mas isso ele tem que querer, ele tem que estar bom para conversar, porque tu vai conversar com ele já chapado e quer até achar ruim, quer brigar. Ele não aguenta muita coisa não, mas como eu falei, dou um tapa nele e depois vai dar problema. E também eu estou pensando, às vezes, que dou tapa, mas na verdade eu não aguento mais também, né? 62 anos, estou pensando que dou. Mas, não sei, eu acho que a gente é enganado, igual eu falei, né? A pessoa tem que chegar para você, não aguenta mais, falar a verdade. Viu? Em João 12, irmãos, voltando ao João, olha só o que Jesus diz, hein? Porque e agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo assim nessa situação. João 12, versículo 35. Diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus, ó, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Olha só, isso aqui, quando ele falava isso aqui, era no literal lá, mas que aponta para nós hoje. Eu vou falar para os irmãos, isso aqui não está aqui para a gente conhecer a história não, isso aponta para nós hoje, ó. Então a luz, a verdade ainda está conosco por um pouco de tempo, né? Ainda enquanto tendes a luz, ó, para que as trevas não vos apanhem, andai enquanto tendes a luz, para que as... Ó, olha o que ele está dizendo, ó. Vou repetir, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo.
Ponto. Aí ele fala assim, ó, andai enquanto tendes, ou seja, o que é andar? É tomar atitude, é tomar decisão, é prosseguir. Eu não tenho ensinado para os irmãos, o caminho é para andar. A luz não é para nos iluminar parado, é para iluminar o nosso caminhar, a nossa vida, o nosso dia a dia. Então olha só, andar enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É o que diz a palavra de Deus. Então, enquanto nós temos luz, vamos andar na luz, porque tem pessoas que não, a luz vai se acabar. Por quê? Porque as trevas vão tomar conta. Você não vê, a nossa justiça já está sendo mudada. A verdade está sendo mudada em mentira. A mentira está sendo mudada em verdade. Isso quer dizer o quê? Que as trevas estão chegando. As trevas estão chegando. Então nós precisamos andar na luz. Aproveitar enquanto é tempo e andar na luz. Para quê? Para quando as trevas chegar, nós já estamos lá na frente. Amém? O que é andar na luz? É se fortalecer, se encher do Espírito Santo de Deus. Para que se as trevas chegar, se você for exigido até o sangue, você ter força para negar, ter força para sustentar a sua fé. Amém? Para não negar a Cristo. Porque muitos, no primeiro aperto, já era. Às vezes, por causa de uma bobagemzinha, a pessoa sai da igreja. Quanto mais quando foi exigido, como diz o escritor Hebreus, até o sangue. Andar na luz enquanto que as trevas vai alcançar. No 36, ele diz assim, ó, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Olha só o que aconteceu. Enquanto tem de luz, é para a gente crer na luz. A luz está mostrando a verdade, então creia na verdade. Crer na luz é crer na verdade. Crer na luz para quê? Para que seja filho da luz. Isso quer dizer o quê? Que se você não crer na luz, não crer na verdade, então você não é filho da luz. É filho de quem então? Filho da mentira? Quem é o pai da mentira? É o Satanás. Filho das trevas? Quem é o das trevas? É o Satanás. Então, para sermos filhos da luz, precisamos crer na luz. Crer na luz não é só falar de boca eu creio, mas é tomar atitude, decisões que levam a nossa vida a agradar a Deus. Amém? Aí, irmãos, Mateus 5. Pelo menos os irmãos vão ler Bíblias. Vão ler Bíblia hoje a beça. Mateus 5, versículo 15, diz assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha só, não se acende uma candeia para se colocar embaixo da cama, né? Ou seja, a luz, a candeia é a luz, é acender a luz. Você não acende para colocar embaixo da cama. Se Cristo falou assim, vós sois a luz do mundo, ou seja, na verdade, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, nós somos, sabe o que? A candeia. Porque a luz é Cristo. Amém? A luz é Cristo e ela tem que estar brilhando em nós. Então nós não fomos feitos para viver escondido, para viver isolado, igual a vez tem irmão que fala, não, eu vou servir a Deus em casa, eu ouço a rádio, não sei o que, eu leio a Bíblia, é a candeia embaixo da cama. Como é que o irmão pode ter um raciocínio desse, se o texto diz que Jesus não faria isso? Se está servindo a Deus em casa, é porque não está sendo luz para ninguém. Candeia é ficar embaixo da cama, é ficar num lugar, não, porque eu não quero, não, você tem que estar onde está o povo e mostrar a sua luz. Amém? Que é Jesus. Nós somos só a candeia. E ele quem acendeu? Ele que acende. Amém? A luz vem dele, nós não somos a luz.
Né? O texto fala que vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque Cristo está em nós. Na verdade, nós somos a candeia, que Cristo está, é como se Cristo estivesse nos pegando e falando assim: vou iluminar aqui, procurar aqui, assim, procurar umas ovelhas aqui, através de nossas vidas. Não se coloca a candeia. Em Lucas 15, versículo 8, os irmãos não precisam abrir para a gente não perder muito tempo. Fala assim, diz que a noiva perdeu a dracma, a parábola da dracma perdida. O que ela fez para achar a dracma? Acendeu uma luz, uma candeia. Então, como que você, se você perdeu, porque aqui estava falando de uma coisa importantíssima que ela precisava encontrar, e isso aponta para nossas vidas. Quando nós perdemos o caminho, quando nós saímos da posição de Cristo, o que nós temos que fazer? Acender uma luz, ou seja, voltar para a palavra, para você encontrar. E a Bíblia diz isso: lembra-te de onde caiu. Para quê? Para tu voltar lá e se consertar. É como eu já vi em casos de pessoa, que eu já dei testemunho aqui para pessoa. Tem muita gente aí vivendo numa boa, né? Largou a família, separou, casou de novo, foi para outra igreja. As igrejas estão cheias de divorciados e cada um para lá, e não está nem ninguém preocupado quando a Bíblia diz que fica em adultério, que o outro que casa também está em adultério, porque aquela pessoa já era casada e não tem separação, até que a morte o separe, fizeram voto. Se não teve adultério, não tem separação, mas tem um monte que estão. Agora eu já vi casos de pessoas assim, que voltaram separado da atual e procurou a que era ex, que na verdade é a esposa que foi feito voto. Amém? Como um problema, né? Vai ter que sustentar o filho da outra agora, vai ter que ter outro filho para cuidar. Até aí tudo bem, mas Deus não quer mais você sendo marido daquela mulher, ou sendo mulher daquele homem, se você não é casado com ele, se ele é casado com outra pessoa. E às vezes as pessoas nem querem saber se aquela mulher não já era casada, se não foi ela que adulterou e separou, ou se não foi aquele camarada que adulterou e separou. Não, mas ele é tão lindo, mas ela é tão linda, e a pessoa não quer saber. Não, mas agora está indo na igreja. Claro que está indo, mas tem que ver onde é que teve um desacerto aí para consertar, meu irmão. Porque Deus não está brincando, não. A palavra de Deus não mudou, não. Eu não vejo um respaldo bíblico para isso, para incompatibilidade de genes, incompatibilidade de gênio, porque eu tenho que ser um com você, eu tenho que suportar você, você tem que me suportar, como é que eu não tenho que suportar minha esposa? E Deus falou assim: eu fui testemunho, irmão. Isso vem quando eu estou cuidando da minha esposa, tadinha. Isso vem no meu coração, mas eu fui testemunho do voto que você fez com ela. Ela está viva, enquanto ela for viva, eu vou ser fiel a ela. E isso por quê? Porque eu me converti, porque a luz entrou em mim. Porque antes não era, mas é o que eu falei para os irmãos, o testemunho. A luz entrou, aí toda a treva foi dissipada. Me arrependi de tudo passado e nunca mais voltei a praticar nada daquilo que eu praticava. Então perdeu a dracma, tem que acender uma candeia. Perdeu, não sabe o que. Você tem uma decisão para tomar, acende a candeia, irmão. Se enche do Espírito, se enche de Deus, se encha da palavra de Deus e deixa Ele direcionar, a luz dele mostrar para você o caminho. Em Mateus 25:11 fala das virgens, né, que os irmãos já conhecem, também não precisa abrir. As virgens, o texto diz assim, que elas se levantaram. Primeiro fala que se levantar, o que é? É tomar uma posição, é tomar uma atitude, né? Você se levanta, você toma uma decisão para Cristo. E depois o texto diz que elas prepararam as suas candeias. Olha só, você não encontra lugar nenhum na Bíblia dizendo que foi Jesus que encheu a pessoa Jesus encheu ele não queria, mas Jesus encheu. Não, Jesus quer encher a todos do Espírito Santo, mas ele ensinou o caminho.
ensinou como que se enche do Espírito Santo. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, a nossa vida cristã é como se fosse uma candeia, como eu já disse, você é a luz do mundo, pode ser que ainda tenha uma luzinha, mas para clarear mais, precisa de ter mais azeite. Olha só, precisa ter mais azeite, e se diminuir mais o azeite, a luz apaga. Se apagar, é treva. Para acender de novo, é difícil. Amém? Nada é impossível para Deus, mas é muito mais difícil para nós. Para Deus não, muito mais difícil para nós. Então, se somos uma candeia, temos que estar com a chama alta. Para a chama estar alta, tem que estar cheio do Espírito Santo. O azeite é o tipo do Espírito Santo, temos que estar cheio do azeite. Ou seja, aí o que aconteceu com as virgens que não foram prudentes? O azeite, Jesus não voltou ainda. Quantos crentes já saíram da igreja? Se Jesus tivesse voltado no dia que ela aceitou Jesus, eles teriam sido salvos. Mas acontece que Jesus falou que eles são candeia, são luz, vão precisar de azeite para manter aceso. E aí o tempo passou, Jesus não voltou, como noivo aqui. Essa parábola é forte. Tem muita gente hoje desviadas porque Jesus não voltou, e eles não se prepararam, não se mantiveram com a luz acesa. Os que estão perseverando é porque a luz ainda está acesa, está mantendo ainda a luz acesa, porque a gente não sabe a vida quando é que é. O texto diz que o noivo demorou um pouquinho, e é o que está acontecendo na vida também. Demorar um pouquinho, um montão se perde, acaba o azeite. As virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas, ou seja, o combustível das lâmpadas é o azeite. Sem o azeite, a lâmpada se apaga. E lâmpada apagada, irmão, não dá para saber para onde está indo. Não dá para saber. Às vezes a gente vê nos filmes, né? As pessoas entram assim, em umas cavernas, num lugar escuro. Na Idade Média tinha isso, né? Aqueles castelos, tudo grandão, mas não tinha luz elétrica. Eles colocavam umas tochas assim acesas nos corredores, né? Aí às vezes quando você ia para um corredor que ninguém estava usando, tu estava apagado, você tinha que pegar aquela tocha e sair andando com ela, né? Para clarear. Por quê? Senão você não sabe para onde está indo. Na vida espiritual a mesma coisa. Sem a lâmpada, se a lâmpada não estiver acesa, irmão, não adianta. Os seus olhos naturais você não vê, com olhos naturais você não vê. Precisa se encher do Espírito, precisa estar com a candeia acesa. Amém? Senão, meu irmão, nós vamos nos perder. Amém? Então, que Deus nos ajude a todos, que nós possamos manter a candeia acesa. Nós já sabemos disso, que candeia não é para ficar embaixo de velador, é luz. A luz é Jesus Cristo, Ele tem que estar em nós. Para Ele estar em nós, nós temos que estarmos cheios do Espírito Santo, que é Ele. Senão, não é como, quanto mais cheio do Espírito, mais luz. Mais luz. Olha só, isso na questão do azeite, né? E do próprio Jesus, que Ele é a luz. Então, quanto mais cheio de Jesus, mais cheio de luz, mais clareia. Mais a gente vê o caminho, mais a gente vê, isso aí eu não vou, isso aí eu não faço, isso aí eu não ando, isso aí não é certo. Agora, diminui um pouquinho a luz, que você vai começar a aceitar alguma coisinha. Porque não vê direito, depois vai pensei que era certo. Por quê? Porque a luz diminuiu. Amém? Isso acontece com as nossas vistas. Por que né, os irmãos não sabem ainda, mas a gente que está ficando somos mais velhos, eu, por exemplo, 62, aí tem hora que, às vezes vocês vão ver, eu estou lendo aqui, eu leio errado. Por quê? Eu estou achando que estou lendo certo, mas porque os olhos já estão cansados, já está fechando a luz natural. E aí eu tenho que botar uma letra maior, né, colocar o óculos. Sem óculos não leio nada aqui, ó. Sem óculos. Amém? Mesma coisa é a palavra de Deus. Se você não enxergar bem, se não estiver bem iluminado o caminho, não é difícil de você entrar numa situação errada.
Não é difícil de você ser enganado pelo adversário, ainda achar que é Deus, Isso aconteceu no paraíso, não vai acontecer com você? Aconteceu com o profeta novo, aquela do profeta velho novo, não vai acontecer conosco? Aconteceu com os anjos do céu. O Satanás convenceu eles que ele que era Deus, que ele tinha poder igual a Deus. Ele se ferrou, ele tem nem não dá nem porcentagem do poder que ele tem comparado com o de Deus, não dá nem para fazer uma porcentagem, e ele achando que tinha poder igual a Deus. Mas ele convenceu os anjos, não vai convencer você? Se a luz não estiver acesa, legal, não estiver cheia, na hora da necessidade, na hora que você precisa, na hora que você precisa de uma circunstância à sua volta, não é difícil nessa hora o adversário oferecer a sua solução. Aí tu vai, é verdade, acho que é Deus, porque eu estava precisando, olha só. Se a candeia não estiver acesa, que Deus nos guarde, amém? Vamos ficar de pé. Se não tivermos cheio da luz,